Olá, profetinha! Como você está? Chegamos hoje mais uma vez aqui para estudarmos juntos um resuminho da nossa lição da Escola Sabatina desta semana, a semana 4, profetinha. E eu sei que você já sabe o verso para decorar, eu sei que você estudou todos os dias, eu sei que amanhã você vai chegar cedo, vai levar sua Bíblia, sua lição, a sua ofertinha. Não é, profetinha? Não é, profetinha? Eu sei de tudo isso. Não vai ser assim mesmo, profetinha? Vai. Amanhã é o sábado do Senhor e eu sei que você vai estar lá, ó, lindo, maravilhoso, com a sua Bíblia, com a sua lição, para juntos estudarem com a tua a lição desta semana. Vamos orar antes de tudo? Senhor nosso Deus, muito obrigada por este momento que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. A Bíblia linda que o Senhor deixou para nós. Abençoa cada profetinha neste momento e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, profetinha? E aí, me diga aí, qual é o título da lição desta semana? Você sabe que eu sei. Fala para mim aí, fala. O que aconteceu com o lindo anjo de Deus? Olha... Que interessante, não é, profetinha? Esse título assim chama a nossa atenção e nos faz refletir o que aconteceu com o lindo anjo de Deus. E quem é este lindo anjo de Deus, profetinha? Vamos ler na Bíblia o nosso versículo para decorar, esse que você já tem na mente, mas eu olhei aqui que a minha versão é diferente, mas não tem problema, pois quer dizer a mesma coisa. Jó, capítulo 34, no versículo 4, que diz assim, ó: o que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Jó 34, 4. Este versinho você vai ter na sua memória para você dizer amanhã. Profetinha, a lição desta semana falou sobre o lindo anjo de Deus chamado Lúcifer. O anjo que é chamado de anjo guardião, anjo cobridor, o maestro do céu. Pense aí, era um dos anjos mais poderosos que Deus criou. Era um dos anjos mais bonitos, mais belos, inteligentes, gigantes, profetinha. Não fica imaginando que ele era pequenininho, não, profetinha. Ele era maior que Adão. Ó, pense aí, uma criatura de Deus, saída das mãos do Senhor. Pense aí, um anjo puro, lindo, inteligente. Mas o que aconteceu com esse lindo anjo, profetinha? A palavra desta semana é inveja. A inveja começou a nascer no coração de Lúcifer. Como assim? Sabe, profetinha, deixe-me te dizer algo muito importante. Tem coisas que nós não vamos saber aqui neste mundo. Tem coisas que a Bíblia não revela. Você sabia? A gente não consegue compreender como que lá no céu, um lugar de perfeição, profetinha, como surgiu a inveja no coração de Lúcifer? Dá pra gente compreender? Não dá, não é? Tem coisas que a gente não vai saber, mas a gente tem a fé de que Deus sabe. E que um dia Ele vai nos revelar. E aí lá naquele ambiente perfeito, Satanás, que ainda se chamava Lúcifer, olhou para Jesus e disse: nossa, Jesus e Deus ficam só conversando. Jesus, Deus e o Espírito Santo, os três ficam ali, sabe, de bate-papo, e eu não sei do que se trata. Por que que eles não falam comigo sobre essas conversas? Olha o pensamento de Lúcifer, começando a pensar que ele era igual a Deus. Eu também tenho que ser consultado, sabe? E ele começou a invejar Jesus e disse: por que Jesus é adorado e eu não sou? E ele começou a espalhar histórias mentirosas para os outros anjos, e a dizer assim: olha, Deus é injusto. Olha para isso como ele faz. Ele só trata Jesus, né? Fica chamando só Jesus, o Espírito Santo, para conversarem, e não chama a gente. Isso não está certo. E ele começou a falar nos ouvidos dos outros anjos, profetinhas, e isso gerou no céu uma tristeza que ninguém jamais tinha experimentado antes. A tristeza se abateu sobre o céu. Já não era mais aquele lugar pacífico, aquele lugar de calma. Os corações dos anjos estavam perturbados, tristes, sabe? Pensando, será que Deus é realmente injusto? Profetinho, o que você acha? Deus é injusto? Deus percebeu tudo isso. Ele viu o que estava acontecendo, mas justamente porque Deus não é injusto, justamente porque Deus é amor,
foi que ele não interrompeu nada daquilo. Que Deus poderia ter dito, ah é? Ah é? Tu tá dizendo aí, falando mal de mim? É Lúcifer? Pois eu vou, ó, pum, fulminar você. Mas Deus não é assim, porque Deus criou as pessoas e os anjos para liberdade, para escolherem se querem ou não amar a Deus, se querem ou não servir a Deus. Então foi chamado o Lúcifer e dito, e aí? O que você deseja? E ele disse, eu quero o lugar de Deus. Deus disse, isso não é possível, você é só uma criatura, mas você é um ser livre e amado, Lúcifer. Mas ele não aceitou o amor de Deus, se rebelou, inventou um monte de histórias, colocou muitos anjos contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo. E houve então uma guerra no céu, não é? E não se achou mais lugar para Lúcifer ali. Já não combinava com ele aquele lugar. Lúcifer não queria mais estar ali sendo um anjo maestro. Agora ele só queria se fosse ser adorado. Mas não faz sentido criaturas serem adoradas. Então Lúcifer decidiu. Não fico aqui também? E aí foi expulso do céu. Foi expulso do céu. E veio para onde? A gente já sabe disso, não é? Em outra lição, nós vamos estudar sobre isso. Então, profetinha, isso foi o que aconteceu com o lindo anjo de Deus. De Lúcifer, anjo de luz, passou a se chamar Satanás. Um dragão, serpente, o devorador, o ladrão, o assassino, um leão mau. Esses são os apelidos que Satanás recebeu. Porque agora era isso que combinava com o caráter dele. Já não se parecia mais com Jesus, já não parecia mais com o Deus Todo-Poderoso, já não deixava mais o Espírito Santo falar o coração dele. Ele agora se tornou o inimigo da gente e o inimigo principal de Cristo Jesus. Então, profetinha, esta foi a lição que você estudou esta semana. O que aconteceu com o lindo anjo de Deus. Amanhã, na classe, vamos relembrar todos os dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que de manhã, amanhã, quando você acordar, você vai ler a lição de sábado, tá bom? Para já chegar na igreja afiadinho, ó, com a palavra do Senhor nas pontas da sua língua, com o verso bíblico decorado. Tá bom, profetinha? Que Deus te abençoe ricamente, como Ele sempre fez. Um beijo no seu coração e até mais!